Oi, André. Por que você tava maluca? Ah, é porque eu comecei uma rapidinho e apaguei pra ver se tava tudo certo. Eu tô fazendo um tweet, aí eu tô fazendo um post no Instagram. Mas pelo menos avisa rápido, né? Aí eu tô fazendo agora no Instagram. Não, definitivamente não, amiga. Foi seu dia. Gente, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Tá, e agora eu fiz Instagram, Twitter. Sei lá, tem que fazer Tinder também. Postar no Tinder, galera. I guess. Tá, tudo pronto, tudo certo, tudo ok. Incrível. Não, mas fingiremos. Ai, tá tendo bicho de luz, velho. Tem bicho de luz. Quanto tempo que eu não vejo essa bosta? Aperteado. Tá, galera. Hoje a gente vai tentar uma formação nova. A gente vai tentar Sylvie, Maia, Atena nessa ordem. Porque eu não sei. Não tenho ideia do porquê. Só apareceu correto. Só apareceu muito correto. O negócio é que os caras pegam uns times que. Ai. Começar de Clark, gente. Os caras jogam King, Clark. Negócio de fudido. Não que meu time, né? Seja pesado também, mas. Ele é melhor.
What? 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 Vê se tá saindo agora. Esse jogo, minha filha, é o jogo. Oh god. Meu Deus. Mentira. Mentira que... Ah, fuck me. Tem alguma coisa grudando no meu controle. Se eu lamber meu controle, vocês vão achar criminoso? Esses bichos de luz estão me incomodando de um jeito. Oh god. Demora pra conseguir um confirm. Brincadeira. Não quero seduzir ninguém não, por favor. Não cheguem perto de mim. Bora. Ih, morri muito. Sei lá porque que essa pessoa deu um pulo tão longo na minha cabeça. Por que tá grudado? Odeio quando isso acontece. King-san. Ah, o cara terminou a partida. Eu vou passar hidratante na minha mão. Calma, vamos ver se ajuda. Cara, tem muito bicho de aqui. Ainda bem que a luz do quarto tá apagada, né? Hidratante passado. Agora tentar. Às vezes é a nossa mão, né? Às vezes é a secura dos dedos. Ai, gente, esses... Mas eu vou ter uma raquete, minha filha. Que a raquete... Ela é Tu passa assim... E tchaca tchaca tchá, mata todas. Tec 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 que fica. Foi triste. É... Será que ele perderia? Será que ele perderia? Ih, vai vir um nerd, hein? Fine, I guess. Joga de Yori Terry, meu amor. Que ele quer tá molíssimo. Que ele quer tá molíssimo, molíssimo, molíssimo. Molíssimo. Ele infelizmente joga de Yori Terry. Tá necessitado. Não sabemos do que. Talvez saibamos.
Esse matchup é triste. O problema maior com esse jogo é que eu nunca sei quando vai dar cross-up as coisas. Ah, meu amor. A perna dele 2 vezes maior que a minha. A perna dele vindo de Jerusalém. Como que isso não pegou? Não, meu amor, me solta. Essas pernas todas pra quê? Essas pernas todas pra quê? Agora é tentar enrolar aqui a linguiça. Se aquieta um pouco. Tentei dar jabzinho. Tirou a ferramenta de clipe? I don't think so. Duvido muito que tenha tirado. What? Não aperte não, meu amor. Ih, eu fiz isso sem querer. Eu fiz isso muito sem querer. Eu fiz isso sem querer. Como que volta? Eu fiz isso muito sem querer, era soco. Morri muito. Nossa, foi muito sem querer aquilo. Perdi um round de palhaçada. Bom. Don't touch me. Eu, hein. Tentou atualizar a página, amiga, pra ver se o clipe volta? Ih, eu apertei o botão erradinho ali, hein. Pezinho dele ali, bem fofo. What? Gostou? Gostou? Pois é. Ele tá achando que tá lutando contra alguma palhaça. É isso que ele tá achando. Os caras dão one and done every time. Eu vou fazer isso também. Eu farei isso. Acabou de Mavi bonzinha.
Vou ser imundo que nem os outros. Perdi uma vez, não quero mais. Acabou, chega. Chega. Deixa eu só inventar um ventinho. Dá um ventinho. Mentira, não tá um ventinho. Tá uns bichos aqui, uns fubango. Que eu já, minha filha, vou pegar e vou jogar um ventilador neles. O que acontece se eu virar o ventilador, botar o ventilador no máximo? Pegar o ventilador? Nada. Eles estão ótimos ali. Tentei interromper ali a programação deles, mas nem ligaram pra mim. O Discord não tá aberto aqui não. O que tem no Discord? Vai me fazer abrir o Discord, vai. Pra ver o que, amiga? Pra ver o que? Ah, amiga. Eu não sei o que é. Entre em outro canal e vê se tem como. Ih, gente. Saiu todo mundo? Viram que a maioruda tá no negócio e saiu todo mundo? Calma aí rapidinho. Ah, apareceu notificação aqui no telefone. No teléfono. Amiga, eu não sei o que rolou mesmo não. Botou a Vanessa por último, eu vou passar mal. Ela vai me encostar um dedo e eu vou morrer. Pô, jogar de Goenitz é... Ih, amiga. Tomou um ban? Ah, eu dei o DP pro lado certo. Quase que eu fui. Ah, bicho. What? Que boneco legal, hein? Gostaram? Isso eu gostei. Foi divertido enfrentar. Foi legal, eu gostei bastante. Não consegue. Sai, cara! Que boneco insuportável!
Ah, amiga, achou o cu na lixeira? Nossa, Long, que preguiça, viu, minha filha? O que aconteceu? Meu Deus, meus dash estão tudo... Não encosta em mim. Não, mas vai vir tudo aqui pro quarto. Liga ela de fora. Vai vir tudo aqui pro quarto. Ok. Morri. Eu morri. Não, ele é ruim, Né? Ó. Foi calculadíssimo isso. Morri, Mix. Talvez não. Tô gastando barra de susto. Nossa, foi um punish. Eu perdi esse. Por que diachos está dando esses slowdowns assim? Comecei a jogar desesperado porque tava dando um slowdown, não sabia o que eu podia fazer. Ah, isso me deixou chateadinho, não vou mentir, perder pra esse fubango. Mai casada com Mai, eles dois são basicamente namorado e namorada, só que a Mai quer casar e o Andy não quer. Tipo, o Andy tem outras coisas em mente. E aí é meio que a dinâmica de que a Mai é obcecada pelo Andy, quer casar com o Andy logo, tem um basilhão de filhos e ele não quer isso pra vida dele. Existe tanta presepada ali. A relação com... essa basicamente era grande piada nos anos 90, 80. Eles meio que têm um filho juntos em Garou. É um aprendiz deles. O cara casualmente passou correndo por mim. Fiz muita merda em sequência.
O D em pé dela é um low. O D em pé dela é um low, galera. Alguém sabia disso? Porque eu não. Eu tô perdendo pra isso. Oh! Personagem insuportável. Quem me dera se isso matasse? What was this? What was this? O que foi aquilo? What? I'm gonna kill myself. I'm gonna kill myself so hard. I'm gonna kill myself that I will not be able to live for like a long while. Oh. Tá, eu fui estúpido, Nossa, eu tô muito frustrado com aquele negócio. Eu tô muito frustrado. Eu tô muito frustrado. Eu perdi meu HP inteiro, mas só de tipo... What? Eu... Nossa. O único DP do jogo que você pode pular. É o único DP do jogo que você pode pular. Ah, isso foi deprimente. Isso foi deprimentíssimo. Good games, guy. Isso foi deprimentíssimo. Isso foi muito triste. E a Vanessa nem é um bom personagem. Eu só não tô acostumado assim com a Athena. Acho que eu vou mudar de ordem. Eu vou botar a Mai por último e a Athena em segundo. Porque isso daí, queridos, foi só... Foi só situações, hein? Situações e momentos. Isso foi muitas situações e momentos. Get ready for a battle of titans! Round 1. Ready? Go!
Isso é um cross-up, really? Eu vou tomar um super ainda. Oh my god. Eu faço tudo certo, tomo uma interação imperfeita. Fiz merda. Gasta barra. Gastando barra sem problema. Eu morro em 2 interações. What is this? Tipo um grab que pega longe, é isso? Isso é um grab que pega longe? Que negócio é esse? Ih, fiz isso sem querer. O que rolou aqui? Tinha me meio obcecado com rolar. Finalmente com a minha fase, inclusive. André, eu já perguntei como foi seu dia. E eu fui muito bobão. Pode gastar barra. Se você gastando barra, eu fico tranquilo. Eu errei meu comando ali. Cara, jogar nessa cadeira é muito ruim. Eu tô reclamando dessa cadeira pelo menos, sei lá, 3 anos. E eu não tenho dinheiro pra comprar outra, então só me resta reclamar, saca? Gastei barra sem querer. Ele não sabia que não dava pra comprar. Eu não posso ser feliz, né, cara? Eu não posso ser feliz. Tomando comeback atrás de comeback. No canto, eu tenho que fazer outra coisa. Ui, eu fiz isso sem querer. Ah, eu errei o combo. Eu errei o combo, eu errei o combo, eu errei o combo. Aí eu ganhei, isso que importa. Aí eu ganhei. Tinha 4 barras ali, era só tipo 3 de barra.
Brother in Christ. O importante é ganhar. É, mas é que eu podia ter ganhado sem esse último struggle ali, esse último impasse. Inclusive, galera, lembrem de retweetar lá a foto e compartilhar com os coleguinhas, se possível. Nossa, mas essa foi situações. Ready? Eu apertei botão, mas apertar botão não é resposta pra grab nesse jogo. Como que... Não tem coisa pra sair. Não de Sylvia, I guess. Fiz merda. Fine. Ele vai ter barra na hora pra gastar. Eu morri aqui. Devia ter dado só um super ali. Tirar esse personagem super Shibaba bitch. Shibaba bitch. Oh, this is so stupid. Quem é agora? É o Ralph, né? Isso aqui vai ser... Foi punish? Ela demora muito pra castar essa fireball. Foi punish do quê? Já era pra ela ter recuperado ali. Maybe not, what do I know? Ready? Go! Tá, pega essa vantagem. I'm so pissed. I'm so pissed. Ah, isso deu tudo certo pra ele, sabe? Até quando deu errado, tipo, ele só fez um negócio ali, me pegou. Eu sinto que eu jogo melhor quando eu não tô ouvindo. Perdi. Oh, Deus. O que aconteceu aqui? What the fuck just happened? Pensar. 悪いな素人相手についやりすぎちまったぜ Acredito que eu tô perdendo desse jeito. Preciso de alguém com membros maiores no primeiro. Select order. 叩き潰すぜ。何もかも。 Pô, ele botou o Ralph por último. It's about to be a party up in here. Não sei como devia ser entertaining. Com zero coisas acontecendo.
目覚め Round 1 Ready Go! Ele pode combar no segredo. Nice combo! Nossa. Que isso? Ah, ok. Tentei. Todo mundo. Olha de onde isso me pega. Isso é muito esquisito. Gasta a barra. Olha de onde aquilo me pega. E nem é o command grab que ele vai correndo, sabe? É só um command grab comum. Pega de muito longe. Coisa meio Zangief das ideias. E não dá pra interromper nesse jogo, se você apertar um botão ali na... Ah, eu... It's fine. It's not, but I'm gonna... Só me resta isso. Eu perdi meu HP inteiro tentando entender o que o boneco faz. A parte mais difícil é que eu não sei o que os bonecos fazem. Acho que seria mais fácil se eu soubesse exatamente o que responder. A Sylvie não pulou muito alto. Agora tem dois personagens pra matar. Ele tava longeão de mim, apertei o botão, contou como se ele estivesse perto. Vamos foi um backdash que eu dei ali. Caralho, que botões bons ele tem. É, tem zero chance contra esse boneco. What a great fight! Mad respect to the winner! Winner! Eu tô sempre me botando nessa situação de canto que eu não sei lidar. Ó? Não. Nem lembrei. Meu telefone ficou em modo claro do nada. Tem que deletar minhas redes sociais. Toda vez que eu vou olhar alguma coisa na minha rede social aparece algo relacionado a mentira. Ah, não.
eles têm esse no opponent established, tipo, e volta pro coisa sem dar search de novo? Hum. Select order. Eu queria. It's about to be a party up in here! Round one. Ready? Go! Isso é mais rápido que um jab. Ok, fine. Upsi. Player two won't give up. Eu me fui um DP e deu tempo de dar um jab. Tipo, na animação do meu botão indo, deu tempo dele me dar um jab no meio do meu botão. I guess, guys, I guess. Two. Ready? Go! O fato que isso é um cross-up me deixa tão irritado que o boneco tem 50 milhões de cross-up. Um dano absurdo. Não tinha. Not looking good for Tinha como eu ter gastado barra ali, mas eu já ia perder ele, né? E o. reach for the top. Ready? Go! Really? Qualquer coisa que eu aperto, essa coisa tem frame ativo o suficiente pra, tipo. Não sei o que tá acontecendo. Não sei mesmo. Toda vez que eu tento rolar pra fora, parece que ele tem a resposta já na ponta da língua. Toda vez que ele pula, eu dando antiaéreo ou não, não funciona. Se ele tá no range da minha rasteira, ele aperta qualquer botão e me ganha. Tipo. O que a gente tá fazendo aqui, galera? Tipo. O que eu devia estar sabendo? O que eu não sei, sabe? O que eu não sei?
E é geralmente contra Yuri que isso acontece. Tipo, deve ter alguma coisa específica com Yuri que essas coisas não deviam passar, vamos dizer assim, mas sempre passam. Porque, sei lá, é sempre com o Yuri que eu vejo isso acontecendo mais e eu tô sempre lutando contra demônios. Meu bot não tá funcionando, não? Oh, God. Esse é o jogo. Meio quando fazem isso. Quero saber se meu bot tá funcionando. Não me deixa ver se o bot tá funcionando. O cara abriu meu navegador inteiro. Milhão de coisas. Uh, uh. Tava. Tava grau não, tava rank 25 inclusive. KOF15. Não. Tá, eu vou tentar recuperar o rank 25. Nunca mais jogar. Eu preciso mudar meus personagens. Eu acho que tem que ser Athena. Sylvie. Orochi Sherman. Só as negras empoderadas. E aí, o que eu faço? Não sei. Mas vamos ver. Select order. Eu preciso dos normais da Sherman. Preciso muito. Odeio ver gente pulando na minha cabeça e eu não consigo apertar um nada. It's about to be a party up in here. A porcentagem decaindo, decaindo. Round 1. Ready? Go. Oh, God. Eu tenho a resposta certa, mas ela não funciona. Se
Ai, meu Deus. Eu tenho resposta certa. Eu tenho a fucking resposta certa. Obrigado, André, pelo aviso. É. Tem que. Ah, que frustrante. Isso foi um cross-up. Isso foi um cross-up. Credo. Stand your ground. Ready? Go! Sempre dá tempo. Como que isso é uma coisa? Eu tinha pulado a Fireball errada. Only their anchor remains. Round 4. Não consigo jogar contra ele. Go! Who is going to take the win? Tive que gastar 2 barras pra matar essa Mocreia. Final round. Ready? Go! Morri. Tem feito isso tão de graça. Gonna leave a mark. Techniques on display here. Ela tá plus depois daquilo. Quase certo que ela tá What a plus depois daquilo. stellar fight! These two know how to winner! Eu cheguei em 55%, é hora de parar de jogar. Honestly. Tava com 65%. 56? 57? Significa que eu não sei jogar o jogo. Eu já desisti de jogar The King of Fighter antes, então assim. Posso desistir de novo com toda facilidade. Round Ficar tomando uns queijos é muito esquisito. Você vê que você tem a resposta certa pra parada e. Meu Deus.
entendo, tipo, outros personagens ali conseguiriam me agarrar se eu tivesse feito essa mesma coisa. Por que eu não consigo agarrar a pessoa? Stand your ground. Ready? Go! 見えるわしびれなさい見え見えよしびれなさい見えるわ見え見えよ Oh, God. Eu nem fiz esse comando! Oh, Jesus. Como que você me pegou? Eu não entendo. Tipo, eu juro, eu não entendo. Another round. あなたじゃ足りないわ Anata não já tem nem. Já lá que ela disse. Você é alguma coisa? Você não é páreo pra mim? Ready? Não sei, meu japonês é ruim que nem meu gameplay de Tekken Fight. KO! Not going down without a fight. Não foi avisado se mudou a tela, mas faz diferença. Turn to fight. Ready? Go! Tentei fazer rápido de novo. Isso foi tão sem querer. Eu só desisti, honestamente. Isso foi muito deprimente. Eu não tenho mentalidade pra jogar Tekken Fight. Eu sou muito ruim. Mas vamos perder o ranking inteiro. もっと余裕を持って勝てるように努力しないと Eu sou muito ruim nesse jogo. Eu sou absurdamente ruim nesse jogo. Select order. Ah. It's about to be a Que party foi, up Andrew? in here. De tua amigo um tempão e tá esperando eu responder. O que aconteceu? Ah, 目覚め ok, よ vamos lá. Round one. Ready? Go! 押せよ押せしびれなさい押せよ
Isso é a coisa que mais me tilta nesse jogo. Tem um delay que ele dá ali, eu não sei que bosta desse golpe de VC. A quantidade de HP que eu perdi de graça, sabe? Em cima de um antiaéreo. O cara só pulou em cima de um antiaéreo. I guess. I guess. Eu não posso usar nenhum golpe. Oh my god! Era só um DP ali. Era só um DP, velho. Eu tenho que treinar isso. Esse jogo corre demais. Nunca que eu vou conseguir tirar dano nesse. Só pode ser plus. Só pode ser plus. Upsi. Eu esqueci de gastar EX. EX com isso é safe. Não vou lembrar agora. Eu dei muito mole. Eu chegar no rank 20 de novo, eu paro de jogar. Eu subi em um dia, tipo, pro rank 25. E agora eu tô perdendo tudo, tipo, de ontem pra hoje. Não acho que essas pessoas estão jogando bem também. Eu só tô tendo muito azar. Não diria muito azar também, né? Tipo, sorte nunca teve do meu lado, mas é tipo... sei. Já vi dias melhores. O que é meio frustrante, que eu tenho treinado bastante esse jogo. Mesa. Round 1. Ready? Go! Não dá pra ficar parado com esse boneco. Por obrigação eu tenho que pular.
Essa corrida com o esquiva devia ser uma coisa que eu devia estar preparado. Tipo, eu sei que ele vai fazer, mas eu acho que vai dar pra pegar ele antes de começar a corrida. My god. Não tava contando com isso. Pulei baixo. Era pra ter pulado pra trás. Ah, aquele punish ali que eu perdi foi só no susto, mano. Não imaginei que ele fosse fazer isso. Ok. Paciência. Paciência é o nome do jogo. Paciência é o nome do jogo. Round 1. Ready? Go! Como foi um punish? Tipo, meu pé já tava dentro dele.
um jab aquilo? Como que... Ai, eu tenho muita dificuldade de entender. Foi um jab em pé. Como que esse golpe, tipo, tirou um jab em pé? Não sei, tipo, era um hop. Ah lá, tirou de novo um jab em pé. Esse soco dele é muito bom. Só que nessa situação ali, eu não sei se eu posso dar, tipo, um crouch em si. Um pulo acima do melhor botão que eu tenho. Ai, ai. Eu não posso estar no chão. Não é que eu me pune por estar no chão. Eu não sabia da trajetória do ENG, não vou mentir. É, aqui eu já perdi. É, pode ir. Chega de King of Fighter, mano. Só chega. Cadê minha acetona? Não me diga que a acetona tá perdida pelo chão. Cadê minha acetona? If you want to know how to win, this is the person to ask. Winner! 教えてやれよ。てめえの行き先は極楽じゃなく地獄だ。 Aí foi super patético. Meio frustrante, porque eu sinto às vezes que eu tô aprendendo o jogo e eu caio em umas partidas assim onde... Sei lá... Vou tirar o esmalte agora. Vamos com esse esmalte. Pensando que não tem uma alma assistindo. Sei. Cara, o pior é que eu não sei o que eu tô errando nesse jogo. Não sei mesmo o que eu tô errando nesse jogo. Só ver um negócio. Opera X é o primeiro navegador. Ai.
Deixa eu fazer legenda em português. So, it's gonna be. Hello, Internet! Welcome to Game Theory, the show that's full of hot air. It's that time again, folks. Mob Games has come out of its hibernation and finally given us what we've all been clamoring for over a year now. The long-awaited Chapter 3's second trailer. Wait, are you kidding me? Come on, don't get me wrong, I love brightening images frame by frame as much as the next guy. Are we about to brighten something? Oh, are we ever gonna brighten something? But it's been, what, 15 months since Chapter 2? I feel like I need to get my poppy fix to complete my indie horror Thanos glove of 2023. That said, if this trailer is anything to go by, the newest chapter is gonna be incredible. Immediately things feel different here, and it's clear they're leaning hard on the horror. This very clearly reads of like, hey, this is so starkly different from anything else in this franchise. Right. Very clearly reads as, hey, we sold a movie. Man, One of the like developers here. was even asked Shit, about I was this in the watching that. official Poppy Playtime Discord server, and he said, quote, it'll still have the same feel as the first two in a lot of respects, but the horror is definitely dialed up. Which, of course, got everyone real excited. And from the creepy images of dead kids to the literal writing on the wall, this trailer is like a toy box coisa de exploding terror, with adoro clues criança about morta. what this new chapter is about. And I think that I've figured it all out months before its release. Not only will we have tortured kids and sinister poppy gas, but we're now being shown more about the monsters they became and the creepy religion they've created. A religion full of sacrifices, rituals, and a leader who's manipulating his congregation into serving him. So strap on your grab packs and hold your breath, loyal theorists. We're heading deep into the cloudy red fog of play care. The repeated theme for this chapter is the use of red gas, so let's start there. In a past theory, I suspected that this gas was made from poppies, a red flower that we know Playtime used in their experiments trying to bring dead rats back to life. It's also in the name of the game, so, you know, not that big of a logical leap. I also pointed out that poppies have been used throughout history as a sleep agent, mainly due to the natural opium that's contained in the plant. And that is exactly what we see in the trailer. On the walls of the play care, we find a drawing that shows clouds of red gas with the phrase, "time for bed," written underneath. This is the last thing that the child sees before falling asleep under the influence of the gas. Which then leads us to the question, who's our new monster responsible for delivering it? We see some crude child drawings on the wall of a purple creature with red clouds around him, and Continua text sendo all nerd desse jogo. associated with either sleep or nightmares. This then seems to be our gas monster. Sometimes the purple figure is shaped like a bird, other times it's got super long limbs, and sometimes it's just a purple scribble. This has gotten many people on the internet to think that he's a shapeshifter. I disagree. I suspect that this is just the result of sleepy kids Então not having a pouco. clear vision of what this thing actually is as they pass out. Fortunately for us though, we get to see a bit more of this creature. By pausing the trailer on one of the final frames, brightening the image, and then color balancing it a bit, we see that it's got itself a purple paw with 4 sharp claws. That, coupled with the shape of the nose and eye sockets that we see during the final jump scare, as well as the presence of a muzzle right here, reads to me like an old cartoon cat. Almost like the Cheshire Cat from Alice in Wonderland. Now, vi that velho, at mas first tudo might bem. seem weird. This franchise already has itself 2 other cats in the form of Cat B and Candy Cat, so why are they triple dipping? Can't they come up with something new? I suspect that it's because a cat that lures kids to their final sleep is actually a common superstitious belief. One phrase that you sometimes hear tossed around is that cats will steal a baby's breath. For centuries, there have been these urban legends circulated about cats sneaking into cradles at night, causing children to suffocate and imagens são meio die. It's unsettling. unclear where that whole urban legend started, probably the story of just one parent and where it happened to them, but it's thought that the smell of the milk on baby's breath, or the crib being a nice warm place to cuddle, or the cat being jealous, some combination of those things get them to climb into bed, lay across the baby, and deprive them of oxygen. There was even a coroner back in 1791 that came to examine a deceased child and actually stated this urban legend was indeed the cause of death, which only gave more support to the superstition. Isso aconteceu And comigo that, quando era I pequeno. suspect, is what our Tinha uma Chapter gata. 3 A cat gata da minha monster tia, is na doing. verdade. After a fun day at the game ela station dormia under na the minha watchful cara quando eye era of Mommy pequeno. Longlegs, this tenho guy até would uns come in arranhados to na cara. quote-unquote help Só há the pouco tempo, children conforme fui fall ficando asleep, velho. stealing the breath of children by Mas replacing isso é their verdade. air with his poppy sleeping gas. Gatos por algum Considering that we've been motivo seeing more and odeiam more images crianças. of Ou gas odeiam masks, crianças, this mas is tentam also matar something that we're crianças. likely going to have to use to So, protect yeah. ourselves. Otherwise, we might begin to hallucinate and have to distinguish between what's real and what isn't, just like the kids' drawings on the wall would suggest.
first. So what is this Gas Cat? Or I suppose if you're following the conventions of the naming system for this game, it would be Gassy Catty. Not the most sinister of names, but what is Gassy Catty up to now? Well, the writing is quite literally on the wall in this trailer. It's been busy carving phrases like, I live to serve our angel of salvation, I rejoice in him, wrapped us in garlands on the walls. Garlands, by the way, are wreaths of flowers that are often used for Catholic baptisms, so you might start to see where all this is going. So are these stage lights? They look like candles to me. Are they? Oh yeah, I think they're like ritual candles. candles. Okay, a lot of religious imagery here. Gassy Catty is no longer taking on the role of a monster, but instead that of a religious leader. This idea is also exemplified by another carving that we see on the wall, my somniferous flock. This isn't referring to a group of birds, it's being used in the Christian sense. One of the many Nossa, roles that o real Jesus is vilão de associated with in Pop Christianity Playtime é is that of cristianismo. a shepherd, one who tends to, feeds, and cares for his flock. The sheep in this scenario are his followers, people that rely on and follow Jesus in their day-to-day lives. Meanwhile, the word somniferous stands out for a few reasons, mainly because I've never heard anyone ever use that word in a sentence before. Turns out that in the years since this factory closed, Gassy's been studying up for his SATs. Oh my god. Yeah, dude. Thank you. Always be learning there, Gassy Catty. Because let me tell you, I am right there with you. I too am a nerd for words. Somniferous would be what, my sleepy? Yeah. Because somnia is sleep. Turns out I was actually half Aesthetic right in my shit. assessment there. According to Google, it's not just being sleepy, but having sleep induced upon you. So our Gassy Catty is talking about his flock sonífero. of sleepy kids, the orphans in the Ele play girou care a that he's peça pra putting falar to dessa sleep. But palavra. the play care has been abandoned for years. There aren't kids there anymore that can serve as his sleepy flock, right? Wrong. The whole point of the play care and the poppy gas was to help convert them into toys. But rather than them all being giant toys like Huggy Wuggy, I suspect a lot of these kids turned out much smaller. When the team and I were playing through Project Playtime's newest update, we noticed this poster. What does this say? Take every step. Take every step like it's your last? Oh, and they're heading to Playcare. Yeah, and it's a bunch of random characters, so these are kids, not like toys. A poster with 3 new plush toys walking towards the play care. Now, at the time, I just thought that these toys were there to represent the children walking to the play care, trying to make things seem wholesome and child-friendly. But now, I don't think that these were representations at all. I've already mentioned the sad-looking images of the children on the walls of the play care, but did you notice the remains of characters next to their faces on the edges of the frame? These are the same characters, the dog and the unicorn. There's also a new character there that wasn't on the poster, a green bunny. And if you look at a later drawing from one of the children in the trailer, we see a plush with floppy green ears and the words, my new friend. This kid became his friendly green bunny, and I suspect that the other children all had similar fates, becoming the very mascots of Playcare. This is the sleepy flock that Gassy is talking about, a group of converted children that are lost and scared and see him as their only savior. But then, who is this angel of salvation that Gassy Catty's talking about here? Well, the last 2 wall scratchings give us that answer pretty explicitly. The original saved me, I rejoice in him, and never forget the hour of joy. In our last theory, we suspected the hour of joy was the moment that the toys revolted and reclaimed the factory. In one of the analog horror tapes released on the Mob Games YouTube channel, we see the hour of joy is at hand written on one of the walls right before we hear screams of the factory workers. Screams that match the ones we hear on the scientist's VHS tape from chapter 1. Though still missing, today's events are no doubt in relation to him. His absence was a flaw in the scientific process. It's the prototype, 1006, the one we believe was created from the man who wanted to bring joy to children, Elliot Ludwig. He was the first successful toy from the Bigger Bodies initiative. He was the original that led to the creation of all the others, and we actually get our very first look at him in these trailers. This massive robotic amalgamation made from various other toy parts. You got things like a huggy head near the top, and there, right there, there's Mommy's top half. What have you done? You make me part of you! This is what the prototype's working on. This is what Mommy meant by make me a part of him. And my suspicion is that this is what Gassy and his somniferous flock are helping to build. Any cult needs themselves a goal, something that helps the leader to become more powerful. And gathering parts of dead toys, maybe even killing other toys themselves in order to build a monstrous body, yeah, that one seems to fit the bill. And if any of them die along the way, well, then they're just martyrs for the cause. In the opening shot of Huggy's headless body, there's actually a dog plushie similar to the dog that we've seen in the posters, also missing a head. If you die
die or fall victim in your mission, you don't die in vain, you get the privilege of becoming part of the Savior. But did you notice something missing in this 1006 amalgamation? His spindly arm and long thin fingers that we see from the end of chapter 2. That critical missing piece in this silhouette makes me think that this isn't his body, or at least I don't think it's his body yet. Notice how still the silhouette is. While that could certainly be there for dramatic effect, I actually think it's because this body is a work in progress. The candles around the play care give off a ritualistic vibe, and that, combined with the missing iconic arm, makes me think that maybe 1006, Gassy and his flock are gathering these materials to build him the perfect body, and that they still need to put his soul into that body. And so chapter 3 is going to be about us stopping it, stopping the somniferous flock from finishing the job, so that maybe finally we can be a hero in this game. Maybe. But I don't think so. You see, thus far, we've been nothing but the villain. It's been well established at this point that we used to work here. And not only did we work here, we were instrumental in the creation of some of these toys. You wonder who we are. But why? You should know. It was your doing that made us... Oh, we said that! They left Mommy to die alone. Mommy didn't deserve that, but you worked here. So if anyone deserves to die alone, it's you. And now, look at what we've done since coming back to the factory. We've killed both Huggy Wuggy and Mommy Longlegs, two toys that were made from kids. It's not a great track record for our player character, right? Currently, there's a Poppy ARG taking place in the lead up to Chapter 3, and while there isn't enough information yet to fully solve it, there are aspects that have been discovered that shine a light on the children involved in the play care scheme. One of the discoveries was this incident report about one of the orphans in play care, Marie Payne. Now, if the name Marie Payne sounds familiar, well, it's because we found a transfer request in Chapter 2 about her. In that request, we were told that she was the child that would go on to become Mommy Longlegs. Now, why do I bring that up? Well, if you remember, Mommy was fine with the orphans because she never wanted them to feel alone like she did. She was protective of the kids. No, the only people that Mommy Longlegs lashed out at were the staff, the people who tortured her and transformed her into a giant neon pink toy. She knew what they were going to be doing to these kids because it had all been done to her first. She was trying to be a protector, a comfort. We also know that she doesn't trust the prototype or any of his religious rhetoric. What have you done? It'll make me part of him! This is especially important if the prototype is indeed Elliot Ludwig, founder of Playtime, the man who started the whole toy conversion process in the first place. She doesn't buy his liberation of toy shtick one bit. She knows that he's once again trying to use the people around him for his own selfish gains. In fact, a group of toys building a big body using the parts of other living creatures, it's the Bigger Bodies initiative all over again, but this time for the prototype. All of these clues together make me curious about what our motivations are for being here. Are we actually here to help, or are we just cleaning up the mess of evidence that we left behind? Are we on the side of the orphans, unwillingly turned into monsters, or are we gonna end up siding with Elliot all over again, a man who created a nightmare for so many? Early signs aren't exactly promising. We stripped Mommy of her freedom and independence only to feed her to the prototype. So what do you think is gonna happen next with these kids from play care? Seems like there's no route where we don't walk away with some blood on our hands. Though, something tells me that's something our player character is more than familiar with. But hey, that's just a theory. A game theory. Thanks for watching. If you're enjoying theories about brightly colored mascots, I highly recommend you check out our coverage of Welcome Home. If you like Poppy, you are gonna love this mystery ARG website. Or maybe you're in the mood for a horror game that isn't about dead kids being turned into monsters. Sounds impossible, but if you check out our theory on My Friendly Neighborhood, you might be pleasantly surprised. As Essa aqui eu não conheço. Tem outra. Você já tá tendo outro mascote e. Ai, por que tem Ed? Apertar as mãos. Essa bosta de. Ed block do. I don't remember. Hello
Hello, bro. Internet! Welcome to Game Theory, the show that thinks that you are just the most. And I am just the most excited because after 3 long months, we finally have ourselves an update to Welcome Home, the retro website that's brimming with beautiful artwork and sinister secrets. The retro website that's brimming with beautiful artwork and sinister secrets. When we covered this project back in May, I was blown away by how impressive this was. From the fantastic character designs to the deeply unsettling world building, Clown, the project's creator, has crafted something that's really special here. A clever story about an old 70s TV edutainment show starring puppets that was mysteriously taken off the air. Beginning to notice a trend with all these online horror projects lately. Nah, it's probably nothing. The show itself revolved around a cast of quirky puppets. The joyful Julie, the clumsy Poppy, the rambunctious Sally, the reliable Eddie, the friendly Howdy, the grumpy Frank, the streetwise Barnaby, and of course, the lead, Wally Darling. Basically what you get when you throw Mr. Rogers, Bob Ross, and Elmo into a blender. The show itself, as we can learn through the website, would basically flow like your typical kids program. Wally would take the audience around the neighborhood and learn different life lessons alongside his friends. It would eventually disappear from the airwaves, with the only remains being gathered up and put back together on this very site by a group known as the Welcome Home Restoration Project. But of course, like most things that you find on the internet, not everything is as it first appears. In my last video, I went through the website and uncovered its many secrets, from messages hiding inside of Wally's drawings to hidden images that revealed Welcome Home to be a cult, with several images showing Wally in a position of power as the cult's leader, all built to worship some Cthulhu-like entity, the home itself, Wally's sentient house. In that video, I concluded that Wally was trying to reawaken Home, sending the Restoration Project all these letters and drawings in the hopes that they would gather people into the fandom for their eventual indoctrination. And before the update, that's exactly what it looked like, with the Restoration Project preparing a Welcome Home exhibition that was set for the near future. But soon after my theory came out, the website went dark, disappeared completely. That was until July, when the Welcome Home website sprung back to life with a massive update. And I do mean massive. We got more than just some cute new pictures and hidden codes this time. We've got audio files from the show, talk show interviews, merchandise, and oh yeah, giant eyes watching our every move. Those eyes belong to Wally. Now he's watching us more closely than ever. But the joke's on you, Wally. I've already dug through every corner of this thing, and I know exactly how you plan. 20 minutos de maluquice. I don't. Ai, galera, eu acho que eu vou indo me cheio de quarto pra arrumar. Tá vendo a bagunça? Jogo pra aprender a jogar. Acho que eu não sei jogar The King of Fighter. E... Set. Obrigado aí, tudo que apareceu. Perks. Mais. Isso. Próxima.